Bom dia. Vamos mostrar a partir deste momento como trabalhar alguns comandos básicos com matrizes, né? Então vamos mostrar como construir uma matriz, que na verdade já tínhamos até iniciado anteriormente, como uma matrizes especiais, alguns tipos de vetores especiais, etc. Então inicialmente vamos abrir o Octave, Octave, e vamos definir uma primeira matriz. Definir uma matriz, de modo geral, é apenas uma matriz X, é dizer X igual, né? A matriz é definida entre colchetes, linhas é definidas por espaço e colunas é definidas por ponto e vírgula. Então vamos criar uma matriz 3x3 de 1 até 9, só como exemplo ilustrativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Podemos observar que foi criada a matriz quadrada 3x3 de 1 até 9. Além disso, podemos criar vetores e algumas matrizes especiais. Podemos criar, por exemplo, vetores por incremento, ou seja, a gente vai dizer um valor inicial, um valor final e de quanto em quanto temos que saltar. Em outras palavras, criar um vetor cujas entradas das suas colunas, um vetor linha, né, cujas entradas das colunas vão ser uma progressão aritmética de razão definida. Isso podemos fazer do seguinte modo: o vetor V igual, né, o valor inicial, o valor que eu quero que seja adicionado, né, ou seja, o valor da minha razão, que no caso vou colocar, por exemplo, de 5 em 5, e o valor final, por exemplo, 35. 35. Então ele vai iniciar em 1, vai até no máximo em 35, saltando de 5 em 5. Né? Ao fazer isso, foi criado tal vetor. Né? 1 mais 5, 6, 6 mais 5, 11, e aí segue. Dessa forma, a gente conseguiu criar um vetor com incremento pré-definido, mas eu também poderia criar um vetor com início e final e que sejam igualmente espaçados. Ou seja, será também uma progressão aritmética, só que a forma de construção será diferente. Por exemplo, o vetor S igual a lins base, e agora o valor inicial, que no caso eu desejo, o valor final, agora eu vou colocar um valor diferente, só para mostrar que a constituição é diferente, e a quantidade de subintervalos que eu quero. Né? No anterior foram gerados 7 valores, né? Agora a gente vai colocar 8 valores. Ao fazer isso, foi criado um vetor similar ao de cima. Observe que também é uma progressão aritmética de razão, está saltando de 5 em 5. No entanto, tem 8 intervalos. Né? O valor final foi alterado. Deixei para ficar evidente que o valor inicial desse é diferente desse. Os objetivos são diferentes. Nesse, eu não sabia inicialmente qual era a razão, mas teria que ser uma razão. Nesse outro, né, nesse primeiro, já era diferente. Foi definida a razão inicial. Né? Logo de início já sabia qual era a razão. Outra matriz especial que temos, que a gente pode trabalhar no Octave, ou Octave, como preferirem, é esse tipo de matriz. A matriz mat igual a rand 5 por 5. Isso aqui vem de randômico, né, de uma matriz aleatória. No caso, essa matriz tem 5 linhas e 5 colunas. Vai ser criada com valores aleatórios. E aqui está uma série de valores aleatórios que foram criados. Então, vamos supor, se eu colocar o mesmo comando novamente, já foram criados outros valores diferentes. Novamente vai ser outros valores. E assim sucessivamente. Observação importante é que essa matriz randômica sempre ela cria valores no intervalo 0, 1. Né? Se eu quiser que esses valores sejam alterados, por exemplo, valores maiores que esses valores, eu tenho que multiplicar por alguém. Aí eu vou estar criando, ainda assim, uma matriz randômica, só que só de valores positivos. Né? Então aqui, por exemplo, agora eu consigo ter valores entre 0 e 5, porque eu multipliquei por 5. Então, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5. O maior valor possível aqui seria
próximo de 5, né? No caso, 4.998, né? Então, temos também, além de poder criar matrizes randômicas, também uma matriz que por muitas vezes utilizamos como brincadeira, né? Já conhecia como brincadeira, nem foi em área acadêmica, que eram as matrizes mágicas, né? Lá na época eu aprendi a matriz 3x3, mas depois, em aplicações de álgebra linear, se não me engano, a gente aprende matrizes mágicas superiores. Então, a matriz mágica 3x3, vamos verificar aqui, é essa, e ela tem a característica de todas as somas em diagonais, linhas e colunas sempre dar 15, tem o mesmo valor constante. Então, 8 mais 1, 9, 9 mais 6, 15. 8 mais 5, 13, mais 2, 15. Independente de como eu somar, sempre vou ter como resultado 15. Da mesma forma, eu posso criar a matriz mágica 4x4, 5x5, né? Só que aí é claro que as somas mudam, né? No caso dessa aqui, vai ser 34 se eu somar todos os elementos da minha coluna, ou da minha linha, ou ainda da minha diagonal. Então ela tem essa característica. Temos ainda o vetor nulo e também, na verdade, nem é vetor nulo, é matriz nula, né, que eu posso criar. É aquela composta nulo, composta só por zeros. Então, e esse comando é zeros, por exemplo, 5 por 5. E aí eu crio uma matriz 5 por 5, todas compostas por zero. Ou ainda, 1 por 5, a matriz linha, cuja todas as entradas são vetor zero. Podemos utilizar esse recurso, por exemplo, se eu quero pré-definir uma matriz com 5 entradas e, de repente, eu vou precisar gravar alguns números nesses valores, em algoritmos. Então, por vezes, a gente utiliza esse comando. A gente cria uma matriz onde a gente vai guardar valores. No primeiro valor vai ficar guardado na primeira entrada, o segundo valor na segunda entrada, e assim sucessivamente, como parte do algoritmo para depois eu conseguir utilizá-los acessando, né? Porque aqui eu tenho uma ordem, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna e assim sucessivamente. Então a gente emprega muito lá, pode empregá-lo muito lá nos algoritmos. Também temos as matrizes, que gerar as matrizes cujas entradas são compostas por 1, né, através desse comando. Da mesma forma, once 1, 1 por 5, a gente vai ser criada uma matriz, no caso linha, de 5 entradas iguais a 1. Né? Ou então ainda 5 por 5. Né? Então aqui seria a matriz quadrada de ordem 5, cuja todas as entradas são 1. Trabalhamos ainda muito em álgebra linear, em matrizes, com a matriz identidade. Para definir uma matriz de identidade, a gente pode seguir o seguinte comando. Matriz de identidade de ordem 5, por exemplo. E aí é gerada a minha matriz de identidade. De ordem 3. E aí é gerada a minha matriz de identidade de ordem 3. A matriz de identidade, como já sabemos, é aquela cujos elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. E a gente sabe também que se multiplicarmos uma matriz por sua inversa, ela gera a matriz de identidade. E que toda matriz multiplicada pela identidade tem que resultar na própria matriz. São algumas propriedades que já aprendemos, na verdade, lá em álgebra linear. Uma outra matriz especial, que a gente pode definir aqui nesse momento, é a matriz Pascal. A gente utiliza ela pouco, mas é também uma matriz especial. A gente usa ela mais em combinatória. Né? Então está aqui a nossa matriz de Pascal. Se a gente for pegar aqui, a gente tem o triângulo de Pascal. Né? Se a gente for pegar a diagonal superior ou a diagonal inferior, já que são simétricas. Né? Então já vimos algumas matrizes especiais, agora vamos aprender a alterar os valores de entrada de uma matriz, por exemplo. Né? Como definir algumas matrizes e alterar seus valores. Né? Então vamos fazer isso de forma bastante sucinta. Né? Vamos definir uma matriz T, por exemplo, como sendo a matriz, vamos colocar a matriz formada apenas por zeros. Né?
numa matriz 4x4, por exemplo. E agora suponha que eu queira alterar algum valor dessa matriz. Como eu poderia fazer isso, né? Bem, eu poderia fazer isso de diversas formas, por exemplo, operando, né? Somando e subtraindo. Eu posso operar, e isso seria operar a matriz, ou posso simplesmente substituir. Para mim poder substituir um elemento, por exemplo, eu quero substituir o elemento 2 por 2 da matriz, ou seja, o elemento que está na segunda coluna e na segunda linha. Então, primeiro eu tenho que saber como mostrar esse elemento. Então, no caso, se eu colocar aqui T 2 por 2, aparece o 1, que é o elemento da segunda linha e segunda coluna. Se eu quiser alterar somente esse elemento, seria esse elemento aqui, eu posso chamar ele de um novo valor. E a minha matriz agora passou a se chamar, minha matriz T, o segundo elemento o elemento de linha 2 e coluna 2 passou a se chamar 5, né? E assim eu posso alterar os elementos dessa matriz. Então eu posso fazer dessa forma. Desculpe que eu estou muito gripado, então a voz não está saindo muito bem, né? Mas vamos tentar prosseguir. Eu ainda posso criar funções, assim como a gente muitas vezes utiliza lá no ensino médio, né? Eu posso criar matrizes, criar funções que vão acabar somando valores, criando valores. Por exemplo, lá a gente aprendia de definir matrizes. A matriz X cuja, né? Vamos colocar aqui a matriz T, né, no caso, cuja, cuja linha seja igual a I mais J. Se a gente fazer isso aqui, cada elemento no caso aqui, o elemento, só que a gente teria que definir o I, né? Seria somado de I mais J, né? Então vamos colocar aqui, vamos definir novamente nossa matriz T aqui para exemplificar melhor. Então T é igual a 3, né? 3 por 3. E aqui a gente foi criada uma matriz T. Se a gente quiser somar o elemento, né? 3 por 3 igual a I mais J. A gente está chamando o I de 3 e o J de 3. Então 3 mais 3. Então o último elemento passaria a ser 6. E se a gente quiser fazer isso automaticamente em todas, a gente pode criar uma função para isso, né? Ou seja, somar o primeiro elemento da primeira linha com o primeiro elemento da primeira linha, né? Ou seja, primeira coluna com primeira coluna e assim sucessivamente. Eu posso fazer isso do seguinte modo. Vamos lá. Vamos definir, então, para. Né? A gente pode fazer isso utilizando o comando for. Né? For i igual de 1, uma matriz 3 por 3. Então o i vai variar de 1 até 3. Lembra que a gente, para escrever uma próxima linha, eu posso escrever ela separada por vírgula. Então, vou ter que repetir o mesmo procedimento para J também. Então, for J igual, vai variar também de 1 até 3. E eu quero que aconteça o quê? Que a minha matriz T seja igual a I mais J. Aí vai somar o valor I mais o valor J. End for, para acabar o primeiro círculo for, que é esse aqui. Né? Ponto e vírgula. End for para acabar o segundo for. E no final escrever a minha matriz T, que vai ser a nova matriz que foi construída. Então aqui, só um instante que aqui foi criado errado. Né? Só vamos voltar e definir novamente a minha matriz T, porque foi criada aqui uma falha. Quando eu coloquei apenas T, T passou a ser uma constante. Então vamos definir de novo quem é o T. T é a matriz 3 por 3 de 1. E agora sim, eu coloco T sendo T e J. Que agora a gente está falando que é o primeiro elemento, quando I for 1 e J for 1.
Então será T11 que será igual a I mais J, assim sucessivamente. Agora então, provavelmente dará corretamente. Observe que se eu somar quando o I e o J valem 1, 1 mais 1, 2. Quando o I vale 1 e o J vale 2, 1 mais 2, 3, assim sucessivamente, né? Foi criada essa matriz. Então, no ensino médio, a gente aprende muito a definir matriz dessa forma, né? São utilizados vários exercícios dessa forma. Então, a gente também pode fazer isso no Octave. Observe, foi criada uma rotina aqui, né? Foi usado o comando for, foi criado um comando recursivo. Aprendemos melhor isso aqui, né? Vai ser detalhado melhor lá no quando a gente aprender essa janela de comandos editor, que já foi mencionado, né? Agora a gente está trabalhando mais na janela de comandos. Para poder apagar um valor de uma matriz, a gente pode apagar uma matriz, apagar um valor, basta inserir um valor vazio. Por exemplo, se eu quiser apagar o primeiro elemento da matriz T, né? T11, basta eu colocar isso aqui. Né? Opa, perdão, a gente pode apagar utilizando. Seria isso mesmo, 0, 0. Aqui um valor vazio, né? Já me resultaria. Vamos só verificar isso aqui rapidinho. Então, assim, caso eu queira deletar a matriz, que aí se eu for deletar apenas o elemento 1, ele deixa até de ser, né? Eu posso redefinir. Agora, se eu quiser deletar toda a matriz, colocar uma matriz nula, né? Eu posso definir dessa forma, T igual a, que é a matriz nula. Então, dessa forma, eu consigo deletar. Posteriormente, entraremos com as operações de matrizes. Eu vou ter que encerrar agora que aconteceu um imprevisto ali. Depois a gente retorna.